aprender um pouco mais sobre o corpo humano. E essa aulinha iremos dividir em partes, tá? Hoje é a parte 1. Então, o corpo humano é formado por vários órgãos e sistemas que trabalham de maneira conjunta para garantir o funcionamento perfeito do organismo. Sempre aprendemos, nas séries iniciais que o corpo humano é dividido em cabeça, tronco e membros. Os membros superiores e os membros inferiores. Está super correto. Só que a partir de agora iremos aprender um pouco mais sobre esse tipo de questionamento, sobre esse corpo humano. Então vamos observar agora a nível microscópico. Então podemos perceber também a presença de milhares e milhares de células que formam os tecidos, os órgãos e os sistemas. Características essas que nos permitem afirmar que os seres humanos são organismos pluricelulares. O corpo humano apresenta níveis de organização, certo? Então, a gente pode analisar esses níveis de formas diferentes. Podemos estudar primeiro as células, os tecidos, os órgãos e os sistemas, considerando que as células é o primeiro nível hierárquico para essa organização até chegar ao organismo em si. Então vamos lá, seguindo essa sequência lógica para entendermos melhor esse assunto? Valendo lembrar que o corpo humano é uma máquina perfeita e que funciona a partir da atuação conjunta de diversos sistemas. Assim como todos os seres vivos, com exceção do vírus, os seres humanos possuem seu corpo formado por células que formam os tecidos, os quais formam os órgãos e que, por sua vez, formam os sistemas. Quando analisamos o corpo humano, verificamos que ele é formado por células, as unidades funcionais e estruturais dos seres vivos. Células semelhantes reunidas em grupos e que desempenham uma determinada função comum e formam os tecidos. As células musculares, por exemplo, formam o tecido muscular. No total, o corpo humano é formado por 4 tipos básicos de tecido: o epitelial, o conjuntivo, o muscular e o tecido nervoso. Entendendo um pouco mais. Ainda seguindo essa sequência, depois que aprendemos sobre as células, entendemos também que os órgãos são formados por tecidos, diferentes, que trabalham de forma conjunta para realizar uma função específica. O coração, por exemplo, apresenta um tecido epitelial, e principalmente muscular do tipo cardíaco. Diferentes órgãos podem estar interligados para desempenhar uma função ainda maior, formando os sistemas. O coração, por exemplo, faz parte do sistema cardiovascular, o qual apresenta como componentes, além desse órgão, os vasos sanguíneos. Observe, existem vários órgãos no corpo humano. Vamos citar alguns: pulmão, rim, estômago, tireoide, o timo, o fígado, o pâncreas, os intestinos, o sistema reprodutor também masculino e feminino. Vamos entender quais são os principais órgãos do corpo humano. Sabemos que, para que haja funcionamento adequado do organismo, todos os nossos órgãos devem funcionar de maneira adequada. Sendo assim, todos os órgãos possuem importância, mas alguns deles apresentam função vital. O que é isso, Pro? É a função para a vida. Se esses órgãos não funcionar bem, pode levar o ser humano à morte. Veja alguns dos principais órgãos do corpo humano. A pele é o maior órgão do corpo humano e recobre toda a superfície corpórea. Protege o organismo, por exemplo, contra a desidratação e agentes patogênicos. Além disso, está diretamente relacionada com a termorregulação e proteção contra os raios ultravioletas. Outro órgão importante do corpo humano, você já está vendo aí, são os pulmões. São 2 órgãos esponjosos e formados por vários alvéolos pulmonares. Os alvéolos são espécies de pequenos sacos que estão na ponta dos bronquíolos, Então, e neles ocorrem as trocas gasosas. Desse modo, podemos concluir que os pulmões estão relacionados com a obtenção de oxigênio pelo organismo e pela liberação do gás carbônico. Outro órgão importante é o pâncreas. Esse órgão produz o suco pancreático. Olha onde que fica, ó. Tá vendo? E garante a produção de 2 hormônios, a insulina e o glucagon. Tanto a insulina quanto o glucagon atuam garantindo a manutenção dos níveis adequados de glicose no organismo, Entretanto, agem de maneira contrária. Enquanto a insulina reduz os níveis de glicose,
responsável no sangue, a glucagon garante o aumento desse nível. Você já ouviu falar em pessoas que têm problema, né, com diabetes, né? Então, se esse pâncreas não estiver funcionando muito bem, né, essa regulação também não vai acontecer de maneira correta. Outro órgão responsável e importante no nosso corpo humano são os rins, que é um órgão que apresenta o formato de um feijão. Não parece um feijãozinho? Ele está dividido no meio aqui para que você possa visualizar ele fora e dentro, ok? Sua função é garantir que o sangue seja filtrado e a urina seja formada. É aqui nos rins que é formada a urina. Cada rim apresenta duas regiões bem marcantes, o córtex e a medula renal. Outra parte importante, né, é o estômago, que é um órgão pertencente ao sistema digestório e onde são secretadas enzimas e também hormônios. Ele se destaca por ser uma porção dilatada do tubo digestório e apresenta como função principal a transformação do bolo alimentar em quimo, pela ação do suco gástrico. A digestão química de proteínas inicia-se nesse órgão, né? Aqui que acontece todo o trabalho químico das enzimas, né? Nessa digestão química das proteínas, para depois acontecer o número 2. E o número 2 vai acontecer aqui, no intestino, que também é um órgão do sistema digestório. Ele possui aproximadamente 5 metros, você sabia? E fica todo emboladinho assim, ó. Nossa! De comprimento, e é dividido em 3 porções: o duodeno, o jejunum e o íleo. No intestino delgado ocorrem as etapas finais da digestão dos alimentos e a absorção de grande parte dos nutrientes até a saída, certo? E mais um órgão muito importante que você já está conhecendo, que é o coração, que é um órgão musculoso do sistema cardiovascular, que apresenta como função o bombeamento do sangue pelos vasos sanguíneos. O coração humano apresenta 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos, e válvulas que impedem o refluxo do sangue dentro do coração. Ok, meus amores? Então esse foi o assunto de hoje.